Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura de Como Criar um Novo Eu, do Dr. Joe Dispenza. Estamos aqui no 14º dia dessa leitura, falando sobre a parte quântica, epigenética, neurociência, compreendendo por que é tão difícil mudar, né? A partir do momento que a gente tem a consciência. Mas vamos lá aprender cada dia mais com essa experiência aqui, com essa leitura, com tudo que o Dr. Joy vem nos mostrando. Mudar o seu corpo. Para que levantar um dedo sequer? Podemos acreditar que conseguimos alterar o nosso cérebro através do pensamento. Mas que efeito terá isso sobre o corpo? Através do simples processo de ensaiar mentalmente uma atividade, podemos retirar grandes benefícios sem levantar um único dedo. Eis um exemplo de como isso literalmente aconteceu. Tal como descrevia um artigo publicado em 1992 no Journal of Neuropsychology, vários indivíduos foram divididos em três grupos. Ao primeiro grupo, foi pedido que fizesse o exercício de contrair e distender um dedo da mão esquerda ao longo de 5 sessões semanais de 1 hora durante 4 semanas. Um segundo grupo ensaiou mentalmente os mesmos exercícios com o mesmo horário, sem ativar fisicamente quaisquer músculos do dedo. Os participantes de um grupo de controle não exercitaram nem os dedos nem a mente. No final do estudo, os cientistas compararam os resultados. Foi medida a força dos dedos dos participantes do primeiro grupo e comparada com a do grupo de controle. Muito simples, não é verdade? O grupo que fez os exercícios reais apresentava dedos 30% mais fortes do que os do grupo de controle. Todos sabemos que, se aplicarmos repetidamente uma carga a um músculo, vamos aumentar a força desse músculo. O que provavelmente não estávamos a esperar era que o grupo que ensaiou mentalmente apresentasse um aumento de 22% da força muscular. A mente, então, produziu um efeito físico quantificável no corpo. Por outras palavras, o corpo mudou sem ter uma experiência física real. Tal como os investigadores que trabalharam com essas pessoas, que fizeram exercícios com os dedos, e as que imaginaram a tocar escalas de piano, outras experiências compararam a experiência prática com o ensaio mental em indivíduos que fizeram flexões dos bíceps. Os resultados foram os mesmos. Quer os participantes fizessem realmente flexões, quer as ensaiassem mentalmente, todos aumentaram a força dos bíceps. Os praticantes mentais, contudo, apresentaram alterações fisiológicas sem ter passado pela experiência física. Quando o corpo se modifica física e biologicamente, como se a ação já tivesse ocorrido exclusivamente através do pensamento ou do esforço mental, numa perspectiva quântica, isto é a prova de que o acontecimento já se revelou na nossa realidade. Se o cérebro atualiza o seu hardware, como se a experiência já tivesse ocorrido fisicamente, e o corpo se altera geneticamente ou biologicamente, mostrando que a experiência aconteceu, e ambos estão diferentes, sem termos feito nada no plano tridimensional, então esse acontecimento concretizou-se
tanto no mundo quântico da consciência, como no mundo da realidade física. Quando ensaia em pensamento uma realidade futura, a ponto de o seu cérebro mudar fisicamente, como se já tivesse vivido essa experiência, e se empenha emocionalmente, de forma reiterada numa intenção, tantas vezes que o seu corpo se altera refletindo essa experiência, alto aí. É porque é nesse momento que o acontecimento vai ao seu encontro e vai chegar da maneira que menos espera, o que não deixa dúvidas de que provém da sua relação com uma consciência maior, o que o vai inspirar a voltar a fazer o mesmo. Capítulo 4. Superar o tempo. Muitas coisas já foram escritas sobre a importância de se estar no momento presente. Podia citar estatísticas sobre as mais variadíssimas situações, desde a distração ao volante ao divórcio, para sustentar a ideia de que as pessoas têm grande dificuldade em manter-se no momento presente. Deixe-me contribuir para esse corpo de conhecimento expressado, este conceito em termos quânticos. No presente, todas as potencialidades existem em simultâneo no campo. Quando estamos no presente, quando estamos no momento, conseguimos mover-nos para além do espaço e do tempo e tornar real qualquer uma dessas potencialidades. Já quando ficamos atolados no passado, nenhuma dessas novas potencialidades existe. Já viu que, quando tentamos mudar, reagimos de modo muito idêntico ao de um viciado, porque nos tornamos dependentes dos estados de ser químicos que nos são familiares. Quando temos um vício, é quase como se o corpo tivesse uma mente própria. Como os acontecimentos passados desencadeiam a mesma resposta química do incidente original, o corpo pensa que está a reviver o mesmo acontecimento. Uma vez condicionado para ser a mente subconsciente através desse processo, o corpo passa a controlar a mente, ou seja, torna-se a mente e consegue, por isso, num certo sentido, pensar. Acabei de abordar de que forma o corpo se torna a mente através do ciclo de pensar e sentir e pensar. Mas há outra maneira de isso acontecer, a partir das memórias passadas. Eis como funciona. Temos uma experiência, a qual tem uma carga emocional. Então, pensamos acerca desse acontecimento particular do passado. O pensamento torna-se uma memória, que vai depois, reflexivamente, reproduzir a emoção da experiência. Se continuarmos a revisitar essa memória, o pensamento, a memória e a emoção fundem-se num só, e memorizamos a emoção. Viver no passado torna-se então um processo menos consciente e mais subconsciente. Memorizar emoções. Figura 4A. O pensamento produz uma memória, que cria uma emoção. Com o tempo, o pensamento torna-se a memória e segue-se uma emoção. Se este processo for repetido suficientes vezes, o pensamento é a memória, que é a emoção, e nós memorizamos a emoção. O subconsciente abarca a maioria dos processos físicos e mentais que nada tem a ver com a consciência, estando grande parte dessa atividade envolvida na manutenção do funcionamento do corpo. Os cientistas referem-se a esse sistema de regulação como o sistema nervoso autônomo, já que não temos de pensar conscientemente em respirar, manter o coração a bater, a subir e a baixar a temperatura do nosso corpo
nem qualquer outro dos milhões de processos que ajudam o corpo a manter a ordem e a tratar-se a si próprio. Penso que não terá dificuldade em ver o perigo potencial que representa para nós cedermos a esse sistema automático o controle das nossas respostas emocionais do dia a dia, às memórias e ao ambiente. Esse conjunto subconsciente de respostas de rotina tem sido várias vezes comparado a um sistema de piloto automático e aos programas que são executados em segundo plano num computador. O que essas analogias tentam transmitir é a sensação de que, sob a superfície da nossa consciência, há alguma coisa a comandar o nosso comportamento. Vou dar um exemplo que reforça estas ideias. Imagine que na juventude chegava um dia em casa e descobria o seu animal de estimação morto no meio do chão. Todas as impressões sensoriais dessa experiência ficariam gravadas no seu cérebro. Essa experiência ia deixar-lhe marcas. Em tais experiências traumáticas, é fácil de perceber que as emoções se podem tornar respostas inconscientes e memorizadas a estímulos ambientais que lembram a perda de um ente querido. Já sabe que, ao pensar na experiência, criamos as mesmas emoções no cérebro e no corpo, tal como se esse acontecimento estivesse a acontecer de novo. Basta um pensamento isolado ou uma reação a um qualquer acontecimento no mundo exterior para ativar o programa e começamos a sentir a emoção da dor passada. O detonador podia ser um animal parecido ou um lugar onde o tivesse levado quando era ainda bebê. Independentemente do estímulo sensorial, ele ativa uma emoção. Esses detonadores emocionais podem ser óbvios ou sutis, mas todos eles nos afetam ao nível subconsciente. E antes de conseguirmos processar o que aconteceu, regressamos a um estado emocional químico de dor, raiva e tristeza. Quando isso acontece, o corpo comanda a mente. Podemos utilizar a mente consciente para tentar sair desse estado emocional, mas sentimos invariavelmente que perdemos o controle. Lembre-se dos cães de Pavlov. Em 1890, o jovem cientista russo prendeu vários cães a uma mesa. Depois, tocava uma campainha e dava uma refeição generosa aos animais. Com o tempo, após expor repetidamente os cães ao mesmo estímulo, bastava-lhe tocar a campainha para que os cães começassem automaticamente a salivar por antecipação. Chama-se isso reflexo condicionado e é um processo automático. Por quê? Porque o corpo começa a responder de modo autônomo. Lembre-se do nosso sistema nervoso autônomo. A cascata de reações químicas que é desencadeada e em poucos instantes altera fisiologicamente o corpo, o que acontece de forma praticamente subconsciente, com pouco ou nenhum esforço consciente. Esta é uma das razões pelas quais é tão fácil mudar. A mente consciente pode estar no presente, mas o corpo-mente subconsciente está a viver no passado. Eu li a frase errada. Esta é uma das razões pelas quais é tão difícil mudar. A mente consciente pode estar no presente, mas o corpo-mente subconsciente está a viver no passado. Se ficarmos à espera que ocorra um acontecimento futuro previsível, tendo por referência uma memória do passado, somos como os cães de Pavlov. Uma experiência de uma determinada pessoa ou coisa num momento e num lugar específicos do passado faz-nos responder automaticamente ou autonomamente, em termos fisiológicos. Quando rompemos com as dependências emocionais arraigadas no nosso passado, deixa de haver qualquer atração
que nos faça regressar aos mesmos programas automáticos do antigo ser. Começa a fazer sentido que, apesar de pensarmos ou acreditarmos que estamos a viver no presente, haja fortes possibilidades de o nosso corpo estar no passado. Emoções, humores, temperamentos e traços de personalidade. Condicionar o corpo para viver no passado. Infelizmente, para a maioria das pessoas, como o cérebro funciona sempre por repetição e associação, não é preciso um grande trauma para produzir o efeito de o corpo se tornar a mente. Até os mais pequenos detonadores podem produzir respostas emocionais que nos dão a sensação de estarem fora do nosso controle. Por exemplo, passamos no café de costume a caminho do trabalho, mas não há o nosso lote preferido. Desiludidos, resmungamos baixinho como é possível uma marca daquelas ter deixado acabar o estoque de um lote tão popular. Chegamos ao trabalho e vemos, irritados, outro carro estacionado no nosso lugar de sempre. Ao entrarmos no elevador vazio, ficamos furiosos porque alguém antes de nós carregou os botões todos. Quando finalmente chegamos ao escritório, alguém comenta: Tudo bem? Parece que estás um bocado embaixo ou para baixo. Contamos a nossa história e essa pessoa mostra-se compreensiva. Resumimos a questão. Estou de mau humor. Isso já passa. O problema é que não passa. O humor é um estado de ser químico, geralmente de curto prazo, que é a expressão de uma reação emocional prolongada. Algo no seu ambiente, neste caso, a falta do café preferido, seguida por outros aborrecimentos menores, desencadeia uma resposta emocional. As substâncias químicas dessa emoção não são de imediato consumidas, pelo que o efeito perdura durante algum tempo. Eu chamo-lhe o período refratário, que é o tempo entre a libertação inicial dessas substâncias e a diminuição do seu efeito. Quanto maior for o período refratário, evidentemente, mais tempo iremos experimentar esses sentimentos. Quando o período refratário de uma reação emocional dura entre algumas horas e alguns dias, isso é um estado de espírito. O que acontece quando esse humor recentemente desencadeado perdura? Desde aquele dia, andamos um pouco irritados e deprimidos. E agora, numa reunião de trabalho, olhamos em volta e só pensamos que a gravata daquela pessoa é horrorosa e que a voz nasalada do chefe é a pior do que o chiar do giz num quadro preto. Criar diferentes estados de ser. A experiência, o traço de personalidade, duração do período refratário, extensão da reação emocional. Figura 4b. A evolução dos diferentes períodos refratários. Uma experiência cria uma reação emocional, que pode, então, alterar-se para um estado de espírito, depois para um temperamento e, por fim, para um traço de personalidade. Enquanto personalidades, memorizamos as nossas reações emocionais e vivemos no passado. Nesse momento, não se trata apenas de humor, estamos a refletir um temperamento, uma tendência para a expressão habitual de uma emoção através de determinados comportamentos. Um temperamento é uma reação emocional com um período refratário que dura entre algumas semanas e alguns meses. Se o período refratário de uma emoção perdurar durante vários meses ou anos, essa tendência acaba por se tornar um traço de personalidade. Aí os outros vão começar a ver-nos como uma pessoa amarga, ressentida, colérica ou crítica. Os nossos traços de personalidade baseiam-se frequentemente nas emoções passadas. A maior parte das vezes, a personalidade, o modo como pensamos,
agimos e nos sentimos está arraigada no passado. Por isso, para mudarmos a nossa personalidade, temos de mudar as emoções que memorizamos. Temos de sair do passado. Não conseguimos mudar quando vivemos no futuro previsível. Ainda outra maneira de ficarmos presos ao passado e de não conseguirmos mudar é quando treinamos o corpo para ser a mente, de modo a vivermos num futuro previsível com base na memória do passado conhecido, perdendo assim, mais uma vez, o precioso momento do agora. Como sabe, podemos condicionar o corpo a viver no futuro. Claro que isso pode ser um meio de mudarmos a nossa vida para melhor, quando tomamos uma decisão consciente de nos focarmos numa nova experiência desejada, como fez a minha filha ao criar o emprego de verão na Itália. Como demonstra a história dela, se nos focarmos num acontecimento futuro que desejamos e depois planejarmos o modo como nos vamos preparar ou comportar, vai haver um momento em que este futuro possível é tão claro para nós e estamos tão focados nele que que os nossos pensamentos começam a tornar-se a própria experiência. Quando o pensamento se torna a experiência, o produto final é uma emoção. Ao começarmos a sentir a emoção desse acontecimento antes da possível ocorrência, o corpo, enquanto mente inconsciente, começa a responder como se o acontecimento se estivesse de fato a desenrolar, já estivesse acontecendo. Por outro lado, o que sucede se começarmos a antecipar alguma experiência indesejada no futuro, ou até a ficar obcecados com o pior cenário, com base numa memória do passado? Continuamos a programar o corpo para experienciar um acontecimento futuro antes de ele acontecer. Neste caso, o corpo já não está no momento presente, nem no passado, mas sim a viver no futuro. Só que é um futuro baseado numa qualquer criação do passado. Quando tal sucede, o corpo não reconhece a diferença entre o acontecimento que se está a desenrolar na realidade e aquilo que estamos a alimentar mentalmente. Como estamos a prepará-lo para estar cheio de energia, para que quer que aí venha, o corpo põe-se a postos. E de um modo muito real, o corpo está a viver esse acontecimento. Eis um exemplo de como é viver no futuro, baseando-se no passado. Imagine que lhe pedem para dar uma palestra para 350 pessoas, mas você tem medo de falar em público, com base em memórias de episódios menos felizes ocorridos no passado distante. Sempre que pensa na palestra que se aproxima, vê-se a si próprio de pé, a gaguejar e a perder a sua linha de raciocínio. O corpo começa a reagir como se o acontecimento futuro estivesse já a ter lugar nesse momento. O pescoço fica tenso, o coração acelerado e começa a transpirar por todos os lados. Ao antecipar esse dia tão temido, faz com que o corpo esteja já a viver essa realidade tensa. Vítima da obsessão de voltar a falhar, está tão fixado nessa realidade esperada que não se consegue concentrar em mais nada. A mente e o corpo estão polarizados, movendo-se entre passado e futuro e vice-versa, navegando-lhe a negando-lhe a novidade de um fantástico desenlace futuro. Um exemplo mais universal de como vivemos um futuro previsível é passarmos muitos anos a acordar todos os dias e automaticamente escutarmos, sem pensar as mesmas, executarmos, sem pensar as mesmas ações do presente. O corpo está tão habituado a antecipar a execução dos nossos comportamentos diários que passa quase automaticamente de uma tarefa para outra. É preciso dar comida ao cão, lavar os dentes, vestir, fazer chá, despejar o lixo, ver o correio.
Muito embora possamos acordar com a ideia de fazer qualquer coisa diferente, acabamos, de alguma maneira, a fazer o mesmo de sempre, como se não tivéssemos vontade própria. Após memorizarmos esse tipo de ações durante 1 ou 2 décadas, o corpo fica treinado para estar constantemente desejoso de fazer as mesmas coisas. De fato, ele foi subconscientemente programado para viver no futuro, permitindo-nos assim executar essas tarefas sem pensar. Quase se poderia dizer que já nem somos nós que a executamos. O corpo já não consegue existir no momento presente. Está preparado para nos controlar, executando uma série de programas inconscientes, enquanto nós ficamos sentados a ver e o deixamos seguir em direção a um qualquer destino conhecido e rotineiro. Para ultrapassarmos os hábitos quase automáticos e deixarmos de antecipar o futuro, precisamos viver para além do próprio tempo. Voltemos a isto mais à frente. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você nos acompanhou até aqui e é a primeira vez que você está no canal, parabéns! Que bom que você já está neste caminho de mudança. Se quiser acompanhar essa leitura desde o início, esta playlist, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe esta e outras playlists acessando o início do canal. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura. Agora, no grupo que acompanha ao vivo, iremos conversar sobre o que foi lido aqui.